10h05, confirmando a hora certa. A gente veio falando muito nessa semana, como sempre fazemos aqui na Band News e neste jornal, sobre a política, né, nos âmbitos municipal, estadual e também federal. E essa semana em particular foi uma semana de destaque para a Câmara de Belo Horizonte. Todos os dias, literalmente, aqui no nosso noticiário, por vários motivos, né? Um deles, talvez, o de destaque. Todo o processo envolvendo o agora ex-vereador Léo Borges renunciou ao mandato em meio a uma investigação que acontece aí pela Polícia Civil de Minas Gerais. Ele renunciou ao mandato, saiu atirando, como se diz, não é? Foi rebatido pelo atual presidente da casa, o Gabriel Azevedo, e é com o presidente da Câmara de Belo Horizonte que a gente conversa aqui agora ao vivo, ele que está por telefone. Olá, vereador, como vai? Bom dia. Bom dia, Bruno, Lucas, Murilo, e bom dia para você, ouvinte da Band. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Óbvio que não tem como eu não abrir nossa conversa perguntando sobre isso. Uma semana que foi tensa, não? Imagino, para todos vocês aí na Câmara, o senhor como presidente também. Diante do que aconteceu, a expectativa inicial, né, pela abertura de um processo contra contra um parlamentar, a renúncia dele, o famoso saiu atirando, o senhor revidou também. Que balanço o senhor faz dessa semana e o desfecho, né, de todo esse imbróglio, vereador? Semana nada tensa, semana de muita felicidade para o povo de Belo Horizonte. Não foi tensa? Para mim, eu tô tranquilíssimo. Olha, que bom, que bom. Eu tô ótimo e tô muito feliz, na verdade. Aliás, desde quarta-feira eu escuto das pessoas duas coisas: parabéns e cuidado. Parabéns porque você livrou a Câmara Municipal de um bandido chamado Léo Borges. E cuidado. Afinal de contas, você está lidando com o Léo Borges, que é um bandido. Vamos aos fatos, gente. O ouvinte sabe que a história dele é eivada de crimes. Mas, em 2019, numa escuta telefônica que a Polícia Civil estava fazendo, a Delegacia de Repressão às Ações Criminais, uma conversa de bandido com bandido, Léo Borges é fisgado numa conversa de traficante. O caso é tão grave que vai para GAECO, o Grupo de Atuação Especial Combate ao Crime Organizado, no departamento que é o GECOC, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas. Gente, 5 anos de investigação, de 2019 a 2023. Ele, inclusive, batiza uma operação, Câmara Secreta. Para quem é fã de Harry Potter como eu, é o segundo livro, em que na saga o bruxinho enfrenta uma situação em que numa Câmara Secreta da Escola de Magia Hogwarts, se esconde o basilisco, que é uma cobra muito perigosa e vil. Então esse bandido chamado Léo Borges, agora ele também batiza uma operação, que é a Operação Câmara Secreta. No começo desse ano, em janeiro, a Polícia Civil manda para o Ministério Público tudo, no dia 19 de janeiro, e isso está lá na 17ª Defensoria de Defesa do Patrimônio Público, com a doutora Ketty Turi. É tanta coisa, meu caro, que ela pediu a cooperação com o GEP, que é o Grupo Especial de Defesa de Probidade Administrativa e Patrimônio Público. Diante disso tudo e do bom imprensa que começou a noticiar o tamanho do inquérito da Operação Câmara Secreta, um cidadão foi até a Câmara Municipal, veio aqui na minha sala, onde eu estou agora, e protocolou um pedido de cassação. A Procuradoria da Casa, portanto, fez a investigação devida, analisou o processo e concluiu que era pela abertura. Aí a bola vem para o meu pé. Eu tinha 2 opções, meu caro. Ou eu fazia como outros que ficam segurando a corrupção embaixo do tapete, ou eu abria o processo de cassação. Abri na última segunda-feira e na quarta-feira era hora, portanto, do plenário votar. Segundos antes do plenário votar, o vereador faz o que ele faz sempre, uma cortina de fumaça. Na última legislatura ele também inventou, quando estava na situação de me acusar de crimes, que eu próprio pedi para ser investigado no Ministério Público, ficou provado que ele estava mentindo. E aí, segundos antes, depois que eu já tinha colocado em votação, ele resolve renunciar. E renunciou porque é um bandido covarde que tenta fugir. E mais, a cidade inteira, na hora que você fala Léo Borges, para além de bandido, é viciado, né? É um viciado em bebidas, é um viciado em crimes, é um viciado em drogas, é um viciado em jogatinas, é um viciado em mentiras. E covarde que é, ele renuncia para garantir que não seja cassado e não perca os seus direitos políticos. Ele se esquece que há a lei da ficha limpa e, nesse sentido, ele não tem mais direitos políticos até o final do mandato, que é 24, e depois por mais 8 anos. Então,
Numa semana tensa, não. É uma semana de celebração. Belo Horizonte está livre do Léo Burguês até 2032. Agora, vereador, quem fala é Murilo. Dentro dessa história aí, tudo bem? O senhor ainda protocolou uma queixa-crime contra o ex-vereador agora, Léo Burguês, acusado aí de calúnia, difamação. O que ocorreu aquele episódio? O senhor foi gravado, havia um pedido de cassação, ele querendo forçar um pedido de cassação também de um outro vereador, Ciro Pereira. Tem uma gravação lá mostrando o senhor. Explica pra gente essa história. O que aconteceu, ouvinte da Band? Na segunda-feira, pouco antes de eu aceitar o pedido, e o bandido do Léo Burguês estava sabendo, ele manda na minha sala um ex-vereador que invade a sala. Eu estava recebendo o ex-presidente da Câmara de 1990, o Arutama, que foi autor da lei orgânica. Ele invade a sala, me mostra o envelope e fala: olha, tem que resolver isso aqui. Porque o ex-vereador Carlos Henrique está pendurado em dívidas, está mal das pernas e pediu emprego. Como o Fuad Noma, o prefeito, está querendo se articular com a casa, eu indiquei para ele que contratasse ex-vereadores que tem mais trânsito aqui, como ele fez com a Luzia Ferreira. Só que aí o Carlos, certamente, comparsa do Léo Burguês, quer usar a seguinte estratégia. Já que há um pedido de cassação, ele vai protocolar outro. Contra quem? Contra o vereador do qual ele é suplente. Querendo entrar na onda para forjar uma situação em que a cassação do Ciro beneficiasse ele. Visivelmente macumunado com o Léo Burguês. Ao vivo aqui eu tenho um recado para a população. Ciro Pereira é um vereador digno, filho de um homem digno, que é o pastor Jeremias, e eu cito aqui o seguinte versículo: Ciro Pereira, fique tranquilo, tá? Porque, Coríntios, estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Não cai nessa trama de Léo Burguês, que está querendo fazer de tudo uma confusão para tirar o foco dele. Gente, depois de muito tempo, finalmente esse bandido saiu da Câmara Municipal, onde não é o lugar dele, e em pouco tempo vai para o lugar adequado, a prisão. Então, isso que ele fez, obviamente, é uma mentira, e eu, como estou com a verdade, busquei a justiça. Ainda há juízo em Belo Horizonte, eu fiz uma queixa-crime, e eu tenho certeza, independente da justiça demorar, pode tardar, mas não vai falhar. Ele e Carlos Henrique serão condenados pelo crime que cometeram. Ô, vereadora Murilo, ainda só uma última questão sobre esse caso, para a gente até poder mudar de assunto. Como que fica a questão da suplente dele, que parece que tinha uma dívida, já foi quitada, já pode tomar posse? Como é que está essa situação? São questões de documentação. Várias pessoas, às vezes informadas ou por relapso, deixam de estar em dia com as suas obrigações eleitorais. A vereadora, me parece, já cumpriu isso, deve tomar posse hoje à tarde aqui na Câmara Municipal. Desejo a ela, Janaína, um sucesso no seu mandato e que ela aprenda com o que aconteceu aqui e ajude a colaborar com esse novo tempo na Câmara, onde bandido não tem vez. Vereador Bruno Marum falando com o senhor agora. Fala, Bruno. Mais da metade, né, mudando de assunto, vamos falar agora, né, Coisa boa? Exatamente. Não, coisa boa não, mas quer dizer, tomara que seja boa, né? Mais da metade, né, dos projetos de lei propostos aí na Câmara Municipal de Belo Horizonte são retirados de pauta por serem considerados inconstitucionais, né? De 597 proposições na casa, 341 apresentaram problema. Você até pode me corrigir se estiver errado esses números aí. Aí a pergunta presidente e vereador Gabriel Azevedo, o que fazer, né? Qual mecanismo pode ser usado para que os senhores não percam tempo, né, e dinheiro, né, do contribuinte belo-horizontino, com proposições assim, né, sem nexo, sem eira nem beira, inconstitucionais. O que fazer, presidente, para tentar diminuir, pelo menos, esse número? Ô Bruno, essa é uma notícia excelente. Eu, como colega jornalista, vou me permitir dizer o que fazer. Amigos da imprensa, jornalistas, ao final do ano, não façam aquela matéria, o vereador que mais aprovou leis. Ora, aprovar muitas leis não quer dizer que isso é bom. E por isso há um estímulo legiferante. Palavra difícil para explicar o seguinte, aquela ânsia de fazer lei. Então os vereadores ficam protocolando muitas leis. Eu, como presidente, desde o dia 1º, estou indo na direção oposta. A Câmara Municipal muito ajudará quando não atrapalhar a vida do cidadão com a produção inútil de leis. Então, no último mês e 10 dias, com os meus colegas, eu fui um a um pedindo que eles retirassem muitos projetos de lei. Então, mais da metade dos projetos de lei que tramitavam aqui na casa saíram de tramitação. Isso significa menos perda de tempo, menos perda de dinheiro da nossa cidade, para a gente focar, sobretudo, na fiscalização.
tem um orçamento de 15 bilhões de Belo Horizonte, o papel de vereadores é cuidar para onde vai esse dinheiro. Eu acho que o cidadão, todo mundo entende o seguinte: existe o cidadão que paga imposto, isso vai para a prefeitura e volta na forma de serviço. O que a gente precisa deixar claro é que no meio do caminho tem uma Câmara Municipal que define o orçamento e depois fiscaliza. Quando fica muito focado em fazer lei, aí a gente perde tempo. Então, já são mais de 360 projetos de lei que deixaram de tramitar, de quase 600. Eu estou num ritmo muito acelerado aqui na Câmara para votar. Nós estamos votando mais de 10 por dia e desopilando a pauta. Minha meta é, até o final do ano, ter menos de 50 projetos de leis em tramitação simultaneamente aqui. E eu estou achando que eu vou adiantar essa meta, viu, com os colegas vereadores, porque todo mundo se empolgou e está gostando da ideia. Gabriel, só para o nosso ouvinte entender, que tipo de projeto que é esse, que é considerado inconstitucional, na verdade? Que tipo de projetos são esses? Pode dar algum exemplo de projetos que são barrados aí? Que tipo de proposição são feitas que não têm a competência municipal, por exemplo? Qual o tipo de projeto? Vamos lá. Para o cidadão entender, eu sou professor de Direito Constitucional e explico isso em sala para os meus alunos. O Brasil é uma federação, tem, portanto, a Constituição que organiza tudo. Aí cada estado também tem sua Constituição estadual. E os 5.570 municípios têm a sua lei orgânica. Quando você vai fazer uma lei na Câmara Municipal, ela não pode contrariar a Constituição do Brasil, de Minas, nem a lei orgânica de Belo Horizonte. Então, por exemplo, um projeto de lei que diga na grade curricular das escolas de Belo Horizonte vai ter o ensino de inglês. Não pode, porque quem define a aula, a grade curricular, é o âmbito federal. O vereador não pode fazer isso. Mas estava aqui o projeto de lei. Está fora. Outro projeto de lei que dá desconto no PTU caso uma pessoa cuide bem do cachorrinho. Ideia boa, mas vereador não pode dar desconto no PTU, prerrogativa do prefeito. Ou, por exemplo, qual era, por acaso, o vereador que tinha mais projeto de lei porcaria tramitando aqui? Léo Burguês. Tinha 121. Bom que ele topou assinar, pelo menos esse resquício de mandato dele, utilizou para alguma coisa boa. Ele tirou de tramitação quase 100 projetos de lei. E eram muito ruins. Outros ficaram ainda são muito ruins. Aí a gente vai patrocinar aqui nos próximos dias um bota fora do Léo Burguês, colocando em tramitação todos dele para todo mundo votar não e isso ir para o espaço. E aí o cidadão, obviamente, se dá muito bem, porque o dinheiro dele não fica sendo empregado em legislação à toa, que só serve para atrapalhar a vida de todo mundo, ou que contraria a Constituição do Brasil, de Minas ou a Lei Orgânica de Belo Horizonte. São 10h18, a gente conversou com Gabriel Azevedo, vereador presidente da Câmara Municipal. Bom fim de semana. Obrigado.